A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você um momento de oração, partilha e reflexão do Evangelho desta quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, neste dia 27 de janeiro de 2021. Vamos meditar o Evangelho de Marcos no capítulo 4, versículos 1 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que a eles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso não são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, os que recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meditando mais uma vez com a parábola do semeador, vemos que os nossos olhos, o verbo imperativo que Jesus usou para chamar a atenção da multidão, está bem nítido. Escutai. Assim como também a afirmação que fez quando terminou de contar a parábola: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Chegamos então à conclusão de que o entendimento da palavra do Senhor depende muito do modo como nós a escutamos e de como concentramos a nossa atenção e o nosso zelo, colocando ou não o nosso coração à disposição de Deus e em intimidade com Ele. Jesus usa figuras simples da vida corriqueira do homem para poder explicar o reino dos céus. O semeador é Ele mesmo. O terreno é o nosso coração. A semente é a sua palavra. É o próprio Jesus quem, por meio de um ou outro, sai espalhando a semente da sua palavra. Aos que escutam a palavra de modo muito superficial e por isso facilmente ela é arrancada da sua mente. Por causa da falta de atenção e concentração, ela é esquecida. É a semente plantada à beira do caminho. Outros há que escutam a palavra com mais aplicação e ela encontra morada no coração. Porém, lhes faltam perseverança e determinação. Desse modo, por qualquer coisa e diante da primeira dificuldade, desistem e começam a desconfiar das promessas de Deus. Sucumbem diante dos desafios que a palavra lhes propõe. É a semente que cai em terreno pedregoso. Acontece também que existem aqueles que ouvem a palavra e a assimilam, dando demonstração de que ela fecundará. No entanto, o trabalho, a família, os planos, os bens, o amor, a riqueza intervêm e eles entram na rotina da vida, consentindo que as preocupações as sufoquem e deixem de lado a mensagem da palavra de Deus e os seus ensinamentos. É a semente que caiu no meio dos espinhos. Há outros, no entanto, a quem a mesma palavra foi lançada, porém, ao contrário dos demais, escutaram-na com decisão e com consciência de acolher os ensinamentos de Deus. Não opõem resistência, despojam-se dos seus conceitos e dão a devida importância ao que escutam. Assim, colhem frutos de uma vida fecunda. É a parte que caiu em terra boa e deu frutos, como o próprio Jesus conta no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, Jesus também nos dá a chave do mistério do reino de Deus quando diz: para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. A multidão que acompanhava Jesus fazia-o de longe, às margens, na praia, e por isso não compreendia o que ele lhe falava. E os discípulos, porém, subiam com ele na barca, estavam perto dele, o escutavam e tinham a chance de aprender melhor, porque Jesus lhes explicava. Quem está longe das coisas de Deus, longe da igreja, vê, mas não enxerga, escuta, mas não compreende. Por isso, não se converte e permanece na escuridão. Tanto na igreja como em comunidade, nós temos a oportunidade de escutar melhor para entender os ensinamentos de Jesus. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, nós temos a chance de sondar o terreno do nosso coração e perceber se a palavra está ou não dando frutos na nossa vida, ou se estamos apenas ouvindo, porém sem escutar e pôr em prática. Esta avaliação nós a fazemos nas horas em que enfrentamos a tribulação, nos momentos de preocupações, diante da ilusão das riquezas e outros empecilhos que nos desafiam. Meu irmão, minha irmã, o nosso coração é um terreno fértil quando a palavra se faz vida na nossa vida. E mesmo no meio das provações, nós damos testemunhos da nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Que este dia seja de graças e bênçãos a você e toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!